E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou fazer um resumo desse livro, que é um livro mega pesado, mas também muito importante, porque fala sobre os nossos tempos, sobre o zeitgeist que a gente está vivendo e fala sobre essa geração ansiosa. Bora direto pro resumo que eu vou explicar para vocês alguns pontos principais. O livro Geração Ansiosa foi escrito pelo autor Jonathan Haidt. Ele é um pesquisador e é professor nessa universidade lá em Nova York. E eu vou começar esse resumo falando principalmente das últimas páginas do livro, que na página 329 ele fala assim: não era este livro que eu tinha em mente. No fim de 2021, comecei a escrever a respeito do efeito nocivo das redes sociais à democracia nos Estados Unidos. Meu plano era começar por um capítulo que tratasse do impacto das redes sociais sobre a geração Z, mostrando quão disruptivas elas eram para a vida social e a onda de transtornos mentais que vinham causando. Mas depois que ele fez a pesquisa com a geração Z para falar sobre os riscos da democracia, ele começou a perceber que tinha algo mais profundo ainda, que era depressão, que era problemas sociais e problemas de transtornos mentais de uma geração inteira. Só para a gente poder entender, essa aqui é a divisão que ele traz, né, sobre as gerações. Baby Boomers, que são de 46 a 64, depois pessoas que nasceram de 65 a 80, depois de 81 a 96 são os Millennials, eu me enquadro nessa categoria aqui, e depois vem a geração Z, que é de 97 a 2012. E a gente está criando também as crianças da geração Alpha e da geração Beta. Mas por que a geração Z está sofrendo tanto com as redes sociais? Ele diz que isso tem a ver com os produtos que a gente utiliza. É bem bacana que dá para relacionar com um curso de design, né, e o impacto negativo que o design pode trazer. Ele comenta que em 2007 a gente teve o surgimento do primeiro smartphone da Apple. Surgiu essa massa de smartphones que a gente tem hoje em dia. Em 2010 a gente teve o primeiro iPhone com câmera frontal. E ter a câmera frontal proporcionou daí o que essa imagem mostra, que é a selfie, que é se colocar como protagonista, se filmar e mostrar a sua própria vida. E aí ele começou a desandar o negócio. E por fim, quando a grande onda começou, foi em 2012, quando o Facebook comprou o Instagram e dessa forma ele começou a criar estratégias de vício, criar estratégias de monetização e de que as pessoas ficassem ali no aplicativo o máximo possível, vendo a vida dos outros. E isso tudo, o autor identifica vários problemas. Por exemplo, o primeiro, a vida social ela se tornou performática, a comparação social se intensificou e o feedback social se tornou algo quantificável. E tudo isso que uma solução de projeto criou, que é um celular com câmera frontal, ele pode ser ainda mais nocivo quando a gente coloca mais substâncias de projeto. Eu fiz aqui uma associação, né, com os mecanismos de vício digital. As pessoas estão cada vez usando mais aplicativos de aposta e bets. E isso tudo é programado de forma objetiva para que as pessoas gastem mais tempo, gastem mais dinheiro e fiquem cada vez mais dentro dessas plataformas. O seu design é viciante. Existe também a sensação de estar sempre por fora, esse FOMO, né? Que é o medo de ficar por fora de algum conteúdo. E por último, a disponibilidade. Diferente das gerações anteriores, os jovens agora carregam uma fonte de vício 24 horas por dia. Para qualquer pressão ou qualquer problema que eu tiver, eu posso ir escapar ali e ficar vendo meu celular para desopilar ou gastar dinheiro. Mas isso tudo a gente já sabe. O que o Jonathan Haidt fala no Geração Ansiosa, que é o mais arriscado, é isso que a gente está fazendo com os jovens de hoje em dia. As crianças e adolescentes, elas estão trocando a infância baseada nas brincadeiras, ou seja, a gente deixar as crianças brincar na praça e de repente quebrar um braço, bater a cabeça, ter alguma lesão, que pode até ser uma lesão grave, né, cortar um supercílio, mas essa lesão vai ser física, ela não vai ser emocional. E a gente está trocando essa infância baseada em brincadeiras, que tem um risco controlado, por uma infância baseada em telas. E esse risco, ele é muito mais real e ele é muito mais nocivo psicologicamente para as crianças. E o impacto disso é na ansiedade e na depressão das crianças. E daí ele comenta no livro, né, que alguns aspectos dessa mudança do brincar na praça para um brincar na tela é que a gente tem uma fragmentação da atenção, a criança fica ali na tela e não interage com o mundo em volta. Cyberbullying, que é uma criança de 8 anos pode começar a jogar videogame com outra, de outro lugar, muito mais velha e com um vocabulário muito pior, e fazer ameaças e bullying muito piores do que se fosse um bullying só em sala de aula ou algo que fosse controlado fisicamente. As crianças começam a ter privação de sono, porque ficam muito estimuladas por telas e acabam tendo menos interações sociais. E por último, uma pressão estética, principalmente nas meninas, que acabam tendo que usar filtros, selfies, maquiagens para colorir uma imagem ou transformar uma imagem artificial como se fosse uma vida satisfatória, que às vezes não é. O Jonathan Haidt
fala que existe uma relação direta entre a tecnologia e o sofrimento mental. Surgindo os smartphones, existe também um aumento dramático dos índices de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde, principalmente em adolescentes e jovens adultos. E, infelizmente, esse é um problema que atinge principalmente as crianças meninas. Todo esse lado vermelho aqui é tudo de apocalíptico que o Jonathan Haidt comenta e que traz um alerta bem impactante para todos na sociedade. Mas eu coloquei em azul aqui todas as soluções que ele traz também. E ele diz que essas soluções são para ontem. O que nós podemos fazer? Na página 25, ele traz isso de forma bem objetiva, que é nada de smartphone antes do 9º ano do fundamental, nada de redes sociais antes dos 16 anos de idade, e daí traz comprovações científicas de desenvolvimento do córtex pré-frontal, de maturidade emocional de um adolescente, nada de celular na escola, e eu, como professor universitário, acho que isso aqui poderia evoluir ainda mais para o ambiente universitário, e muito mais brincar não supervisionado real e independência na infância. E ele traz também que as soluções, elas não são umas soluções individuais. Na parte 4, ele traz ações coletivas para a infância mais saudável. E nessa parte do livro, ele explica que o Estado precisa ser responsável, o governo tem que ter políticas públicas para que as crianças tenham um ambiente seguro, controlado, físico, real, de desenvolver brinquedos e desenvolver brincadeiras com uma infância baseada na brincadeira, nas interações reais. Os indivíduos precisam ser responsáveis, as pessoas precisam se conscientizar e entender o seu papel. E por último, as empresas também precisam ser responsáveis, né? As Big Techs, as responsáveis pelos aplicativos e redes sociais, elas também precisam se responsabilizar pelo uso dessas crianças e adolescentes. Ele traz, por exemplo, essa organização londrina, que é Let Grow, não é ACDC, é AADC. E a gente também tem aqui no Brasil, né, a Lei 15.100 de 2025, que proíbe as escolas privadas e públicas de utilizar eletrônicos e celulares em sala de aula. Essas são alguns exemplos de políticas públicas que podem influenciar positivamente no bem-estar dessa geração. Mas eu acredito também, não é só as crianças da geração Z que estão sofrendo através do impacto dessa rede social. Eu acredito que todas as pessoas estão sofrendo. E eu trouxe aqui algumas dicas de design para a gente poder combater esses vícios. Eu trouxe uma citação do Victor Papanek, que defendia que o design deveria servir à humanidade e não para explorá-la. Ele fala, né, que o Victor Papanek, que é um teórico de design na década de 80, que foi bem importante, design para o mundo real, ele falava que a gente precisava criar designs responsáveis, não intencionais, que promovam a autonomia e que respeitem a privacidade. Ou seja, atributos que melhoram a qualidade de vida. E daí algumas coisas simples que podem melhorar a qualidade de vida seria, por exemplo, substituir o celular, o despertador do celular, por um despertador físico. Só isso já traria uma diferença enorme na hora de acordar, ao invés de pegar o celular, tocar no despertador e evitar ao máximo usar o celular nas primeiras horas do dia. Usar esse tempo para o bem-estar. Depois, ler livros físicos, né? Resgatar essa materialidade dos produtos. Ler livros físicos, ter máquina fotográfica real, que a gente possa fotografar um produto que só faz foto e também revelar essas fotos, imprimir essas fotos, ter registros físicos. Isso é algo cada vez mais raro, mas que vai se perdendo nesse mundo digital. E por último, e talvez a coisa mais fácil de se fazer, é ter um controle de aplicativos para bem-estar digital. E para finalizar, eu criei uma brincadeira aqui com o ChatGPT. Eu pedi para ele criar 10 mandamentos do design sem telas, ou de uma vida sem tela. Porque eu acredito que não é só a geração Z, é geração Y, millennials, é baby boomers, todo mundo tá. Não adianta eu não querer que meu filho use celular se eu fico na mesa jantando vendo o celular. Por isso, eu trouxe aqui os 10 mandamentos sem tela, que seriam: não usarei o celular durante as refeições, dedicarei tempo diário para brincar, não consultarei o celular enquanto falam. Ó que desafio esse, né? Tipo, tu poder falar com alguém olhando nos olhos e não ficar vendo no celular. Explorarei o mundo físico regularmente, deixarás que teu filho assuma riscos, ficarás livre de celular durante a noite. Bateu 6 horas, bateu 8 horas da noite, mais nada de celular. E compartilharás as tuas falhas. 8. Criarás momentos de tédio criativo e participarás de atividades presenciais. E por último, serás grato pelas coisas simples da vida. Certo, pessoal? Esse aqui ficou um resumão gigantesco, porque tinha muita coisa, né? Eu acabei botando muito texto e eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque mesmo botando bastante texto, eu não consegui botar tudo que tinha lá, mas a ideia geral do livro é essa: delete seu Instagram, delete seu WhatsApp, delete tudo que você tenha ou reduza ao máximo para ações deliberadas, né? Eu só vou entrar no WhatsApp 3 vezes por dia, de determinados momentos, para não ficar recebendo muita notificação e coisas que vão te tirando a atenção o tempo todo, certo? Espero que você volte à realidade. Um abraço. Tchau, tchau.